boa noite para você que nos acompanha. Mais uma quinta-feira em que estamos aqui deste lado, levando até si uma palavra abençoada, uma palavra que vai transformar este espaço que começa a ser habitual toda quinta-feira, na qual trazemos aqui mulheres instruídas, mulheres estas que têm municiado outras mulheres. Queremos estender as nossas saudações para o Brasil, para Moçambique, para todos os países que nos acompanham, particularmente a nossa plateia de mulheres. Hoje trazemos um tema muito sugestivo, mulher virtuosa. Fala-se muito de mulher virtuosa, afinal, o que é ser mulher virtuosa? Será que ser mulher virtuosa é carregar uma carteira da Louis Vuitton? É ter um Ranger? O que é que será ser mulher virtuosa? É pelo simples facto de eu ter um marido, ter filhos? O que é que me faz uma mulher virtuosa e o que é que não me faz uma mulher virtuosa nos dias de hoje? É assim que eu trago como convidadas nesta minha sala de conversa, a pastora Samantha, a quem eu quero cumprimentar. Pastora Samantha, muito boa noite. Muito boa noite, irmã Liliana. E a pastora Elizabeth, que já é de casa. Pastora Elizabeth, muito boa noite. Boa noite, Liliana. Somos gratos a Deus por estar aqui mais uma vez e agradecemos. Ok. Desde já dizer aos nossos internautas que no decorrer desta live poderão deixar as vossas questões, as vossas perguntas, as vossas inquietações. Essas mulheres de Deus estão aqui mesmo para respondê-las. Você poderá deixar as suas inquietações, aquilo que é dúvida, aquilo que é alguma pergunta. Eu vou começar com a pastora Elizabeth. Pastora Elizabeth, quando se lhe ouve falar em mulher virtuosa, para si o que é ser mulher virtuosa? Pastora Elizabeth, está-me a ouvir? Bom, como a própria palavra diz, virtuoso, sim. Exato. Como eu ia dizendo, como a própria palavra diz, virtuosa, é uma mulher cheia de qualidades, não é? Mas nós, quando nos habituamos a ouvir esse nome na igreja, imaginamos logo na nossa mentalidade, porque o ser humano tem a capacidade logo de falar e o cérebro faz as suas conjeturações, as suas imaginações, que é uma mulher santa, uma mulher que não tem defeitos. E, em parte, pode ser isso, mas a palavra virtuosa quer dizer uma pessoa com muitas qualidades. Não quer dizer que não tem defeitos, mas as qualidades são tantas que conseguem afogar ou abafar os defeitos que essa pessoa tem. Isso, para mim, é ser uma mulher virtuosa. Pastora Samantha, quando olha para a atual geração de mulheres, o que é que mais lhe preocupa enquanto mulher de Deus? O que é que mais lhe preocupa nessa atual geração? A falta de sinceridade, como falou de geração, vou diferenciar entre a geração cristã e a geração do mundo. A falta de sinceridade na mulher cristã, a falta do ser verdade na mulher cristã. A juventude de hoje, as mulheres de hoje, as jovens de hoje, não buscam Deus com sinceridade, com verdade. E Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada. Porque Deus é o Deus da verdade. Ele mesmo é a verdade. Então, quando nós vamos a Deus, ocultando coisas, ocultando aquilo que somos, e a pastora disse muito bem que a mulher virtuosa, ela não é que ela não tenha defeitos. Ela tem defeitos, sim, tem. Mas ela precisa ser verdadeira quando está diante da presença de Deus. E eu tenho costumado ver muitas mulheres, não são mulheres, apesar de estarmos a falar de mulheres, mas nessa geração, eu não sei se eu chamaria uma geração perdida, mas é preocupante. Chega a ser preocupante. Na medida que nós conseguimos ver algumas pessoas que estão em falta com Deus. Estão em falta com Deus,
mas, todavia, elas querem se apresentar perante o Senhor como santas. E o ser santa não é o saia comprida. Não. Não é o camisa fechadinha, até gola alta. Vem de dentro. Vem na pureza do coração. Na língua, que não é a língua afiada, não é? Porque o Senhor nos diz que a mulher não deve ser arrogante, não é? Não devemos ser arrogantes na presença do Senhor. E então, esta arrogância da juventude de hoje, se fazendo passar por muita santidade, não é bem assim. E isso me preocupa. É preocupante. Então, eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite, na medida do tema que se está a abordar hoje, no ser virtuosa. Porque o ser virtuosa não é o ser perfeito. Como a pastora disse, tem muitas características acrescentadas a ela. Mas ela busca isso. Exige sacrifício, exige entrega, exige busca, exige intimidade. Mas a geração de hoje não quer saber disso. A geração de hoje quer dormir e acordar, é mulher de Deus. A geração de hoje quer dormir, faz uma vigília, ora um mês e acha que deve ter a resposta de Deus já. É feito micro-ondas. Não é assim. As coisas não acontecem desse jeito. Tudo tem o seu tempo. E tudo vem no tempo de Deus. Então é preocupante, às vezes, quando olhamos para jovens, para os jovens, querendo tudo ao mesmo tempo, querendo que Deus responda no momento exato. Há mulheres que oraram 7 anos para engravidar e continuam esperando. Há mulheres que já deveriam ter casado há muitos anos e continuam esperando. Mas aquela que orou 3 meses, orou 1 ano e meio, já está desesperada. Está completamente angustiada, sem saber mais o que fazer. É como se já não tivesse mais solução. Mas o que é daquela mulher que vem esperando há mais de 14 anos pelo seu noivo? Está esperando no Senhor, confiando em Deus, esperando em Deus, que o momento de Deus chegue na vida dela. Mas não é o que temos visto nas nossas igrejas, na casa do Pai, nas igrejas ao redor. Não estou falando de Luanda apenas, estou falando ao redor do mundo, em Benguela, na Colômbia, no Peru, no Brasil, ao redor do mundo. Esta geração está assim. É preocupante, irmã Liliana. Estamos numa situação muito preocupante. Então, quando eu analiso o ser da mulher virtuosa, eu fico mais preocupada ainda. Porque eu consigo me aperceber que a juventude de hoje não quer saber disso. Não quer saber do buscar. Não quer saber do esperar. Quer saber do agora. O já. Orou, aconteceu. Orou, tem que acontecer. Quando mais não seja, mesmo estando na igreja, estamos buscando outros caminhos para fazer acontecer. Quer dizer, o tempo de Deus já não é importante. Na verdade, o que importa agora é o nosso tempo. Eu quero, tem que acontecer. É errado. É errado. Se somos mulheres, se somos servas, somos crentes, somos cristãs, devemos esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Não importa o quê. É o tempo, é no tempo de Deus que as coisas devem acontecer. Não no tempo é feito rápido, é feito já, é feito agora. Comecei a trabalhar agora, já tenho que ter o range, já tenho que ter a casa grande, a mansão. Mas você trabalha 3 meses. Como quer ter uma mansão? E isto faz buscar, quer dizer, faz-nos observar certos comportamentos errôneos de algumas filhas, de algumas mulheres, de algumas servas, de algumas crentes, que querem que tudo aconteça já.
Então, isto é que faz com que elas vão buscar outros caminhos. Então, é extremamente preocupante, irmã Liliana, a geração de hoje. Eu consigo notar que está num caminho preocupante e que nós, como igreja do Senhor, temos de combater, mas não é combater só, de forma agressiva, porque o reino de Deus se toma de forma agressiva. Então, nós temos de estar mesmo na intimidade com o Pai para procurarmos estratégias de como reverter essa situação. Porque, na verdade, a mulher quer o que quer e ela busca aquilo que ela quer buscar. Mas, com sabedoria, com estratégia, eu creio que as coisas acontecem, até porque nada está perdido quando se tem Deus, e nada está perdido quando se tem a oração, quando se está na presença do Pai, porque é por meio da oração que as coisas vêm e chegam a nós. Então, eu creio que nós precisamos entrar de forma mais agressiva nesta área para lidar com a geração de hoje, lidar com as jovens, com mulheres de hoje, mulheres que muitas vezes... A pastora Samanta falou algo muito importante. Eu vou passar para a pastora Elizabeth, que eu vou querer que a pastora Samanta regresse. Isto é algo que devemos tocar mesmo nesta tecla. A pastora Samanta disse, ela ora hoje, dorme e diz que acorda a mulher de Deus. Porque hoje vemos um movimento, todo mundo é virtuoso, as virtuosas, as virtuosas, as virtuosas. Eu entro num movimento com o nome de mulher virtuosa e eu já me considero mulher virtuosa. Então, eu vou querer que a pastora Samanta, eu vou voltar a questionar isso, vou querer que a pastora Samanta entre um bocadinho mais a fundo nisso. Enquanto isso, eu vou perguntar, pastora Elizabeth, já é notório que também na atual geração de mulheres há muita mentira na boca. As pessoas mentem e consideramos aquilo não é uma mentirinha pequena. O que lhe oferece dizer a ausência da verdade? Nesse caso, nós estamos a falar de mulheres cristãs, não é? O problema que nós temos hoje com as mulheres, no fundo, é um efeito que começou com uma causa que se chama igreja. Hoje, a igreja não tem a ordem que tinha antes. É feito micro-ondas. A pessoa orou ontem, hoje já acordou, já formou igreja, já tem igreja. Resultado, se uma liderança não é uma liderança coesa, Amém. não é uma liderança idônea, não tem como os seguidores, e na sua maioria, esse é o grande efeito que nós temos vivido, principalmente em Angola, nesse momento, estamos a ver o que nós víamos antes fora, principalmente em Angola. A maior parte dos seguidores numa igreja sempre são mulheres. A igreja sempre foi formada, a maior parte por mulheres, até porque na estatística existem mais mulheres do que homens. Resultado, se esses setores... onde é que a geração passada falhou? Sim. Que não houve essa passagem de legado? Na sua opinião, onde é que houve a falha que não houve essa passagem de legado? Não é onde houve, onde está a haver, porque isso nós estamos a ver, isso é atual. Onde não houve a passagem de legado se nós formos estudar a história da igreja, Liliana, todas as igrejas sempre começaram com um conselho, entendeu? Começaram com um conselho. Vou dar um exemplo, sem querer fazer publicidade. As igrejas tradicionais, por exemplo, a Igreja Batista. Existe uma ordem e essa ordem ela é quem escala ou forma, a palavra é essa, ela forma os obreiros. E nós temos aprendido que um obreiro bem formado é uma aposta quase que a 100% na obra. Então, se o líder não é bem formado, o obreiro não é bem formado, e muitas vezes até, Liliana, não é nem chamado, porque o problema que nós vivemos hoje é a pessoa nem é chamada.
mas a pessoa achou que tinha que fazer desse jeito. Resultado, vai se ver no campo. A Bíblia diz em Mateus 13 que o semeador saiu a semear. Semente é palavra. E uma semente sempre germina alguma coisa. Se a semente cair em algum lugar, vai germinar alguma coisa. Mas a qualidade dessa semente vai se dar dependentemente do terreno onde caiu. E a Bíblia fala dos 4 tipos de terreno. Lembra que onde caiu nos espinhos até cresceu, mas chegou um tempo que foi sufocada. Lembra que quando caiu em cima das pedras até cresceu, mas chegou um tempo que secou por causa do sol. E a Bíblia fala que a semente que gerou bom fruto caiu aonde? Na boa terra. A boa terra é o lugar que é bem arado, trabalhado, surtiu esforço, depois desse esforço deu fruto. E o que é que nós temos hoje, como falou a pastora Samanta? Nós temos mulheres, na sua maioria, que vão à igreja, porque ela já vai com uma determinação. Ela vai mostrando que Deus é como se ela tivesse saído para um shopping. Eu aperto no botão e as coisas têm que acontecer. Porque simplesmente é assim que ela chegou. Resultado. Ela não aprende, não ouve que não é discipulada, a palavra é essa. O que é discipulado? É tornar uma pessoa que veio do mundo em discípulo de Cristo. E isso é um trabalho sério. A Bíblia fala que uma vez Filipe foi levado e encontrou o eunuco. E o que é que ele perguntou ao eunuco? Você está a entender o que você está a ler? E muitas dessas mulheres estão dentro das igrejas, não entendem o que leem, não compreendem nada, mas já chegaram aí com as suas decisões e ninguém lhe diz que isso está errado. O resultado é a Maria que vai com as outras, não tem como surtir efeito. Não tem como surtir efeito. Muitas vezes pensamos, a pessoa já é adulta, a pessoa é completa, tem um bom emprego. Epa, veio completo. Pela aparência, como fala Provérbios 31, a aparência é que é enganosa. Mas por dentro precisa de lapidação. E esse trabalho de lapidação é dado às igrejas, é dado aos líderes. Isso é um trabalho sério. É por falta de lapidação por dentro que nós temos os problemas que temos com as pessoas. Ok. Muito bem. Pastora Samanta, vamos então regressar. Eu tive a oportunidade de assistir uma live da pastora Samanta e isso que chamou-me a atenção, porque vi na pastora, na realidade, tal como tem a pastora Elizabeth, vi em si uma mulher virtuosa, uma mulher que representa a atual geração, que sabe representar, que eu posso dizer, ela me representa. E a pastora Samanta, na live, dizia que orou e esperou 18 anos. Não foram 18 meses, não foi um ano, não foi 2 anos, não foram 3 anos. Isso é a atitude de uma verdadeira mulher virtuosa. E a pastora Samanta falou um bocadinho, ela ora, ousa, ela dorme e quando acorda já é pregadora. É essa ansiedade, esse não querer ser moldada, não querer esperar o tempo. O que se lhe oferece dizer para alguém que esperou 18 anos? Com certeza que a pastora Samanta ouviu muita coisa da sociedade, não está a escolher muito. Não, o que é que se passa? Não, ora mais. Se calhar até alguém devia dizer, não, deve ter algum problema familiar. Tudo ouviu nessa fase. Mas eu acredito que os seus ouvidos estavam conectados à voz de Deus. Então, o que tu tem a passar para a geração que nos está a ouvir, porque este vídeo vai andar, as pessoas vão ver e vão rever, no que toca ao tempo, porque acredito que uma característica de uma mulher virtuosa também é o saber esperar em Deus. Amém. Desculpa, ao ouvi-la falar, lembrei-me do quão difícil foi esperar. É muito difícil. Mas o Senhor não nos disse que seria fácil. Uau. Foi muito difícil. Muito. Como disse, ouvimos de tudo. Ouvimos da família mais chegada, dos parentes, dos primos, das primas, dos tios. Ouvimos na igreja, de homens de Deus, de filhos da casa do Senhor, coisas que não gostaríamos de ter ouvido. É difícil a caminhada.
Mas o Senhor não disse que seria fácil. Em nada nos disse que seria fácil. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles alcançam a misericórdia. Não foi fácil realmente, mas eu não atravessei este deserto sozinha. Eu tive um pastor que orientou, que deu força, que deu coragem, que sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Eu tive uma pastora que sempre esteve ali, Samantha, vai conseguir. Está difícil, mas vai chegar. Vai chegar. E o meu pastor sempre dizia, se está difícil, se está a demorar, é porque vai ser grande. Eu me lembro, isso tem mais ou menos 14 anos por aí. O meu mentor espiritual, o Bispo Kayembe, olhou para mim e disse uma vez, porque eu estava muito triste naquela altura. Tem mais ou menos 14, não, 16 a 17 anos. Que ele falou para mim, disse, filha, é impossível Deus não trazer um homem grande para a tua vida. Porque se está difícil, será grande. E alguns anos depois, o meu pastor Jorge Batista, ele falava assim para mim, filha, tu vais conseguir. Caminha um pouco mais. Confia um pouco mais. Acredita um pouco mais. Medita um pouco mais. Ora um pouco mais. Foi muito difícil, mas nada é impossível quando se tem o Espírito Santo de Deus. E este é o problema da nossa geração. É não confiar no Espírito Santo de Deus. É não andar, caminhar sobre a direção do teu pastor. Sobre o pulso forte do teu pastor. Sobre as orientações e as instruções do teu pastor. A juventude de hoje em dia não quer ter pastor, quer ser o pastor. E aí onde está o erro? E a pastora há bocado referiu. E referiu muito bem. Todos queremos fazer tudo. Mas é necessário chamado para isso. Mas voltando ao que eu estava a falar. Todos nós precisamos de um instrutor, de um pastor para orientarmos como andar, como seguir. Quando o teu pai, o teu pastor te diz, filha, ora mais 3 dias e aguarda mais um pouco. Você deve orar 3 dias e aguardar mais um pouco. Vigia mais um pouco, você deve vigiar. Filha, espera mais um pouco. Você tem que esperar. Filha, espera com paciência porque Deus trará. Você tem que estar confiante de que Deus fará. Porque Deus é um Deus da verdade. Ele não coabita, ele não conhece a mentira. Ele próprio é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Então, quando nós andamos a vida cristã, mas o que significa andar a vida cristã? É andar os preceitos da palavra de Deus. Não é estamos aqui, amanhã estamos ali. Porque o que acontece? Nós hoje estamos numa igreja, ouvimos uma palavra. Amanhã vamos ao YouTube, ouvimos outra palavra. Sem desprimor dos homens de Deus que estão pregando a sua palavra por meio dos vídeos do YouTube. Mas a questão é, qual é a visão? Nós só podemos seguir uma única visão. Não podemos, de manhã estamos no norte e de tarde ou de noite estamos no sul. Não podemos, no mês de janeiro, estamos na Ponta Negra e no mês de fevereiro estamos no Brasil. E já a seguir, em março, estamos, sabe-se lá onde? A juventude anda de um lado e para o outro, sem saber o que seguir. Na verdade, o problema está sem saber o que a juventude hoje está procurando. É o que estão procurando. Porque na igreja nós não vamos para ir buscar amizades. Na casa de Deus, nós vamos buscar Deus.
Vamos para adorar a Deus. Vamos para servir o nosso Deus. E o que acontece? Ouvimos daqui, construímos amizade com a irmã fulana, com o irmão fulano, mas sem sabermos que a irmã fulana é rixosa. E a mulher rixosa é uma mulher perigosa. É uma mulher de influência negativa. E esta mulher traz coisas negativas para nós. E então, quando formos pesar a palavra do nosso pastor, que traz instrução de vida, que traz instrução para nos seguir no caminho certo, que é por isso que Deus levantou aquele pastor para cada ovelha. Então, quando nós estamos a seguir uma vida cristã, nós não temos que ter 3 pastores. Não temos que ter um pastor, 3 conselheiros, 2. Não é assim. É seguir um caminho único. Ter um único pastor e ouvir a voz daquele pastor. Ouvir a direção daquela igreja. Ouvir o conselho do teu pastor. Eu esperei esses anos todos, sim. Mas porque eu sempre tive um pastor. Eu sempre tive alguém que me instruísse. Dissesse, cava mais fundo. Ora mais um pouco, vá mais fundo, espera mais um pouco. Está difícil, mas vai chegar porque Deus não mente. Está difícil, jejua só mais um pouco, filha. É mais um pouco. Já caminhaste caminho de 3 dias. Se tu aguardares mais um pouco, tu vais conseguir atravessar esse deserto. O problema está na travessia do deserto. Queremos atravessar o deserto com as nossas amigas. Não se atravessa deserto com amigas. Não se atravessa desertos com família. No deserto se atravessa sozinha. E no deserto não se atravessa de pé. É de joelhos. Esperando em Deus. Confiante em Deus. Quando estamos à espera em Deus, nós temos que estar confiantes. Nós temos de demonstrar a nossa confiança no grande eu sou. Aquele que é. Ele próprio precisa ver a nossa confiança nele. A nossa confiança tem que agradar ao Deus que servimos. Mas quão difícil está de se ver isso nesses dias de hoje, nos tempos de hoje, nessa geração. Está a ser difícil. Está a ser difícil, sim. Mas a verdade é que a juventude de hoje não quer esperar. Não quer esperar nada. A juventude de hoje quer que tudo aconteça já. É por isso, a nossa juventude, as nossas jovens estão procurando outros caminhos. Porque é o caminho da facilidade. O caminho que as coisas chegam para nós mais rápido. Não importando o que vão fazer e como vão fazer. Estão procurando outras coisas. Mas estas coisas levam ao caminho da salvação. Levam ao caminho da porta larga. Só que não é o caminho da porta larga. É o caminho da porta estreita que leva à salvação. Então, a espera em Deus tem a ver com isso. A travessia do deserto. Em quem você vai confiar? Com quem você vai dividir as tuas preocupações, as preocupações do teu coração, da tua vida. Você vai sentar na mesa com 7 pessoas ou você vai ouvir apenas a voz dos teus pastores? Porque temos que ouvir a voz dos nossos pastores. Mas não é isso que queremos. Queremos ouvir todo mundo. Desejamos ouvir todo mundo. Todo mundo tem voz na nossa vida. É errado. Todo mundo tem voz na nossa vida. É a voz dos nossos pastores que tem que prevalecer. E acima deles, a voz de Deus. Mas o próprio Deus é que levantou os nossos pastores para instruir-nos. Caso não fosse, eu teria sucumbido. Eu não teria aguentado se eu não tivesse uma pastora Elizabeth para me aconselhar. Se eu não tivesse um pastor Jorge Batista para dizer, Samantha, faça desse jeito. Faça daquele jeito. Siga este caminho. Seja mais mansa. Seja mais paciente. Deus trará. Deus trará. A espera, a certa altura, chega a ser vergonhosa. Vergonhosa por quê? Porque chega uma altura em que tu vas à igreja e todo mundo fala o teu nome. Todo mundo
E eu estou falando mesmo de homens de Deus que frustram as tuas expectativas, dizendo comentários sórdidos. Estou falando com conhecimento de causa. Eu nunca falo daquilo que eu não sei, eu não tenho passado. Tu ouves coisas que não são agradáveis da casa de Deus. Mas é isso que Satanás faz. Ele usa as peças ao nosso redor. É por isso que ele está sempre ao nosso redor. Ele usa as peças disponíveis para atacar-nos e esmorecer o nosso coração. Quantas mulheres na casa de Deus estão sucumbindo? Sucumbindo por quê? Porque estão dando ouvido a outras vozes e não aos seus pastores. E aos seus pastores. É a instrução do teu pastor que tu deves seguir a risco. Se você seguir a instrução do teu pastor, se você ouvir as recomendações, as orientações, as emendas, as repreensões, coisa que a juventude hoje não quer ouvir. Porque a repreensão nos endireita, nos tira do caminho errado, aquele caminho que sem querer demos conta. Por onde é que eu estou indo? Meu Deus, ainda bem que o meu pastor conversou comigo e me ralhou. Amém! Ralhou, aconteceu, mas foi preciso trazer-te de volta para continuar a seguir o caminho. Então, é importante, peço perdão, uma repreenda do nosso pastor, da nossa pastora, para nos trazer de volta ao caminho que leva à salvação. Porque a nossa vida tem que ser um testemunho de vida. E quando os nossos pastores olham para nós e veem que nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos, ou aquilo que, como servas de Deus, porque em Efésios 4 o Senhor nos diz que devemos andar conforme a vocação a qual fomos chamados. Então nós devemos andar mesmo conforme a vocação a qual o Senhor nos chamou. Como a pastora Elizabeth disse, o problema é que muitos não têm o chamado. Mas se você que tem, e sabe que Deus pôs o chamado nas tuas mãos, você tem que andar ali a par e passo a vocação a qual Deus pôs em tuas mãos. Se é líder de louvor, se é ministério do louvor, se é intercessão, se é coreografia, se é protocolo, não importa. Se é para limpar as cadeiras da casa do Senhor, mas se é para andar nos caminhos do Senhor, é importante que tenhamos um pastor, uma pastora, é importante que a liderança nos chama e muitas vezes nos repreenda, sim, das coisas erradas que fazemos. Mas nós temos visto que não tem sido bem assim. A geração de hoje não quer reprimenda, não quer ouvir ralhetes, não quer ser corrigida. E isto é um erro que leva à perdição eterna. Então, a espera em Deus tem os seus artefatos. Vamos continuar, pastora Samantha. Pastora Elizabeth, mulher rixosa. Sim. Como é que descreve uma mulher rixosa? Por favor, repita a pergunta, não entendi, Liliana. Como é que? Descreve uma mulher rixosa. A Bíblia fala-nos de mulher rixosa. Como é que eu descrevo uma mulher rixosa? Rixosa. O que é para si uma mulher rixosa? A Bíblia fala isso em Provérbios. A mulher rixosa é a mulher, o contrário da mulher virtuosa. Se a Bíblia fala no final de mulher virtuosa, que é o último capítulo, e lá mais para o meio, não estou bem em mente, acho que é Provérbios 17 ou 15, que fala da mulher rixosa. Obrigada, pastor. Provérbios 14. A mulher rixosa é totalmente o contrário da mulher virtuosa. Aqui no capítulo 31, onde a Bíblia está dizendo que a mulher virtuosa, quem a achará, no penúltimo versículo, está a definição do que se chama mulher virtuosa. A mãe do rei Lemuel estava a dizer para ele, olha, enganosa é a graça, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Estamos a definir o que é mulher virtuosa pela Bíblia. A mulher virtuosa
ou a virtuosidade da mulher não está na sua aparência. É o que nos diz esse versículo. Enganosa é a graça, é a formosura. Na versão viva, ou a linguagem de hoje diz assim: engana-se quem pensa que a aparência de uma mulher define ela. A definição de uma mulher virtuosa está no seu coração. E qual é a definição? A mulher virtuosa teme ao Senhor. Quer dizer, a mulher virtuosa é uma mulher que se encontrou com o Senhor, deixou o Senhor entrar, viver no seu coração, transformar esse coração numa só palavra. É uma mulher convertida. Sabe o que é conversão? Mudou a rota. Ela estava aí para o norte, de repente ela volta totalmente para o sul. É uma mudança, é um ângulo de 90 graus ou 360 a volta. Isso é ser mulher virtuosa, conhecer o Senhor. A rixosa é o contrário. A mulher rixosa, por mais bonita que seja, mas não é crente, é ímpia. E eu tenho dito, tem uma mensagem que eu cheguei de falar aqui na igreja, chegamos de falar, que fala sobre o joio. É mais ou menos um pouco essa comparação. O joio está na casa de Deus, como diz a Bíblia em Mateus 13. Está na casa de Deus simplesmente para ofuscar o trigo. 1, 2. O joio, ele não se sente bem sem estar ao lado do trigo. E o joio, ele está ao lado do trigo para confundir a opinião daqueles que estão a ver o trigo a crescer. Foi isso que aconteceu quando os discípulos chegaram no dono e disseram, os cefeiros: Senhor, nós não semeamos aqui, tu não semeaste no teu campo boa semente? Como é que no dia seguinte estamos a encontrar o joio? E é preciso ter bons olhos para ver que isso aqui é joio. Esta é a mulher rixosa. Tem aparência de trigo, mas não é trigo, é veneno. Como disse a pastora, hoje na igreja nós temos de tudo, inclusive as mulheres rixosas, que estão aí bem vestidas, bonitas, porque hoje o nosso mundo, isso é geral, crente como não, o mundo, principalmente o mundo angolano, africano, é muito das aparências. As pessoas na nossa sociedade, isso acaba sendo um efeito dominó, começou no governo e continua na igreja. As pessoas definem-se por aquilo que aparentam vestir, ou aparentam falar, ou usar, entendeu? Como a gente vê na rua, se você nota a competição dos carros pelo valor da viatura. Se o meu carro for mais barato, o que tem carro caro, ele pode cometer uma inflação. Obrigatoriamente, eu, como tenho o carro mais barato, eu tenho que travar, mesmo tendo a lei da prioridade a meu favor. Por quê? Porque eu não posso bater num carro caro, mas ele não tem razão. É isso que nós vivemos na nossa sociedade, e isso está até dentro da igreja. Eu tenho escutado, eu tenho assistido às vezes já, depois... Sim. Pastora Elizabeth disse algo muito importante, falou sobre isso, mudou de rota, isso que marcou a minha cabeça, mudou de rota. Porque às vezes ela está dentro da igreja, mas ela continua na mesma rota, homem casado. Ela está dentro da igreja, mas ela continua na mesma rota, suborno, no serviço, recebe gasosa. Ela está dentro da igreja, mas ela continua na mesma rota, é rebelde em casa. Mudar de rota, queria que não se converteu. O apóstolo João fala na sua... Olha, nós estamos numa fase em que as pessoas pensam que o apóstolo João fala na sua... As pessoas pensam, pastora, que o estar dentro da igreja é tudo. Esta que igreja, eu pertenço à igreja X. Então ela considera-se tudo, mas é o que a pastora falou sobre essa mudança de rota. Eu estava a dizer, antes de pôr a pergunta, eu estava a dizer que eu tenho assistido às vezes, mas já gravado, como todo mundo, as lives que o humorista Calado Show tem feito. E eu me lembro de uma última live que ele fez e me chamou muita atenção, porque ele fez essa live especialmente para as mulheres que vão à igreja. Me chamou a atenção e me deixou um pouco envergonhada. E ele falou: chamem todas,
que vão à igreja. Hoje está na igreja, mas amanhã comete isso. Hoje está na igreja, mas amanhã... E ele fez questão de dizer, não é só as que vão à igreja católica, mas em todas as igrejas. Me lembro muito bem disso. E olha, é a verdade. Porque as igrejas hoje, o padrão de vida... eu, pelo menos, cresci numa igreja, na altura éramos quase todos pobres, o padrão de vida não era assim tão acentuado. Hoje, que na nossa sociedade, estatisticamente falando, os classe média alta já compõem talvez 40% da população, se não estou errada. Então, aparentemente, parece que todo mundo está bem de vida, parece que todo mundo é bonito, parece que todo mundo está bem, e essas aparências querem até confundir o interior, mas a verdade é uma, irmã Liliana. A conversão, o que fala Provérbios 31, não tem nada a ver com as aparências, mas a conversão, por ser algo do interior, sempre vai aparentar por fora. Como Jesus disse em Mateus 7, pelo fruto conhece-se a árvore. E infelizmente o que nós temos vivido hoje é pessoas com boas aparências, mas não têm nada por dentro. E o meu conselho é, mais uma vez, eu não me canso de falar em todas as lives que tenho estado. Minha irmã, meu irmão, hoje você tem a oportunidade de deixar de viver uma vida camuflada. Uma vida que as pessoas, que é para aparentar aos outros. Não, eu sou bom, sou bonito, sei lá, eu estou no nível. Mas por dentro, quando nós vamos para a nossa almofada, a verdade nos acompanha, a verdade nunca nos deixa. Por dentro você sabe, você não conhece Jesus. E como eu estava a dizer aquela hora, o apóstolo João fala na sua segunda carta, aquele que não abandonou o mundo é porque não lhe conhece, porque quem conhece não peca. Se você continua lambuzando-se no pecado e vive camuflando para agradar uma certa sociedade ou um certo nível, a melhor maneira ainda hoje há tempo, mesmo estando onde você estiver, seja na igreja, até servindo, e você não conhece Cristo, nós temos a oportunidade, porque aquele que traz a mudança radical, que faz nos dar a volta de 360 graus, é o Senhor Jesus. E isso se faz de coração. Paulo falou em Romanos que com o coração se crê, com a boca se confessa. Não está se confessar Cristo com a boca, nem pelas ações, porque o coração não creu, porque o coração não se encheu. Jesus falou lá em Mateus que a boca sempre vai tirar aquilo que encheu o seu coração. Se as pessoas não tiram Cristo pela boca, é porque o coração não está cheio. Essa é a mulher rixosa, a mulher vazia de Cristo. Se não está cheia de Cristo, não tem como tirar Cristo. As pessoas só dão aquilo que têm. Cada um é cada um dá aquilo que é. Se a mulher rixosa tira a rixa, é porque lá dentro está cheia de rixa. Se está cheia de rixa, não tem Jesus. E precisa de Cristo. Ainda há oportunidade. Elizabeth disse algo muito importante. Amém. Tirar Jesus pela boca. Uau! Tirar Jesus pela boca. Amém. Pastor Fernando também disse algo muito importante, que isso até dava um tema de uma grande live, não se atravessa o deserto sozinha. A pastora Samanta lembra-se disso há um bocadinho. Disse, perfeitamente. Não se atravessa o deserto com os amigos, melhor dizendo. Não se atravessa, eu fiz aqui o apontamento, que não se atravessa o deserto com as amigas. Eu estou no mundo, eu estou na igreja, mas as minhas amigas ainda são as do mundo. Eu estou a atravessar o deserto, mas eu quero arrastar as minhas amigas. E a pastora Samanta falava sobre isso. O deserto é você com Deus. Mas eu queria que abrisse aqui um ponto, porque muitas mulheres, eu me lembro de ter falado isso, a Bíblia diz que, fala também que o valor da mulher é cheio de rubis. O valor da mulher sábia é cheio de rubis. E hoje em dia, algumas mulheres, elas deixam-se, pastora Samanta, desvalorizar. Quando a Bíblia nem diz que o valor dela é como rubi, diz que excede ao do rubi. E muitas mulheres deixam-se desvalorizar por causa dos homens que cruzam o seu caminho. E elas posicionam-se como, se posso assim dizer, brita. A brita é aquelas pedrinhas que se usam nas obras. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o valor dela excede de rubis, mas ela
não se posiciona, ela não sabe o seu verdadeiro valor. Isso também preocupa-nos, pastora Samantha. É a mulher virtuosa, a mulher cristã não saber o seu verdadeiro valor. Qualquer homem que entra na vida dela diz o valor dela. A palavra está a dizer que o valor dela excede o de rubis, mas o namorado, o ex-namorado, alguém que passou pela vida dela consegue lhe mostrar que ela não é isso. Qual é a mensagem que tem para potencializar essas mulheres? No sentido de elas encaixarem o que a Bíblia diz, que o valor dela excede o de rubis. Amadas, o valor da mulher virtuosa é inestimável, é imprescindível. Ela mesmo conhece o seu próprio valor. Não há como medir o valor da mulher virtuosa. Não tem como. É por isso, em Provérbios 31, o Senhor começa falando, deixa-me ver aqui, mulher virtuosa, quem a achará? Começa com uma pergunta. Porque ela é difícil de ser achada, encontrada, localizada. Sabe por quê? Perdão. Ela está bem guardada, está bem reservada. A mulher virtuosa, e quando a palavra de Deus nos diz que em muito excede o valor de rubis, outras Bíblias veem o valor de diamantes, está a dizer que ela tem um valor, ela não é uma qualquer. Ela é uma pedra preciosa. E nós não encontramos uma pedra preciosa chafurdada aí no lago qualquer, encontrada aí no quintal de alguém aí. O próprio Deus esconde os tesouros debaixo da terra, esses tesouros preciosos. Então, ela não é uma mulher qualquer. Ela é prestimada, é prestigiosa, é inestimável. Ela própria conhece o seu valor. E como? Peço perdão. O Senhor nos diz em Romanos 8,17. Se somos filhas, somos herdeiras. Herdeiras de Deus, co-herdeiras de Jesus Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, certamente seremos glorificadas. Se nós somos filhas, nós somos herdeiras. Quem tem os tesouros? É o próprio Deus. Então, nós somos herdeiras de herança. Então, você que é herdeira, não é normal nem costumeiro nós vemos uma herdeira andar aí assim à toa. Aí, assim, falar de qualquer jeito, andar à toa, andar de qualquer maneira, andar de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque ela é herdeira. Quem é herdeira tem herança para receber de Deus. Mas a palavra de Deus não diz só, perdão, herdeira de Deus, diz co-herdeira dos bens de Jesus Cristo. Então, nós somos herdeiras dos bens de Deus. E de Jesus Cristo somos ainda, para além da herança de Deus, também temos a herança de Jesus Cristo por receber. É muita herança. Então, a mulher virtuosa não é qualquer mulher. Ela não é fácil de ser, nem pode ser fácil de ser encontrada assim. Ela própria se conhece o seu valor. Quando ela conhece o seu valor, ela também reconhecerá o homem virtuoso. Porque se existe a mulher virtuosa, existe o homem virtuoso. Porque a verdade, a terminologia, de onde vem a mulher virtuosa? É o feminino do virtuoso, não é? Então, essa mulher é uma mulher que teme a Deus. É uma mulher que respeita os preceitos bíblicos, os mandamentos de Deus, respeita a palavra de Deus. Ela é temente, ela é humilde. Ela não precisa humilhar o marido para se fazer valer. Ela não precisa ser o homem da relação. Ela própria tem que ser humilde. Ela tem que ser humilde.
Mas quanto mais nós não vemos, não temos visto esta humildade nos relacionamentos das mulheres da casa de Deus, das crentes, das servas de Deus, está faltando humildade. Está faltando humildade. Em Tiago 4, o Senhor diz-nos, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo começa na submissão a Deus. Quando nós nos submetemos aos pés do Senhor, submetemos tudo que tem a ver com a nossa vida, com a nossa área, com o nosso marido, com o nosso casamento, com os nossos filhos, nós não viramos uma mulher frustrada. Nós não viramos uma mulher rixosa. Por quê? Porque nós submetemos todas as áreas da nossa vida, nós confiamos em Deus, todas as áreas da nossa vida. E quando nós confiamos e esperamos, o próprio Deus traz tudo ao seu tempo para nós. Tudo ao seu tempo para nós. Então, é na submissão onde as coisas acontecem, mas também na submissão que nós não temos visto os nossos filhos acontecer. Por isso temos visto constantemente muitos casamentos se desfazerem como água. Casais que se casam jovens. Casam-se em pouco tempo, o casamento se desfaz como fumo. Por quê? Porque as mulheres não querem ser humildes no lar. Não querem se submeter ao marido. Não querem submeter ao próprio Deus. Disse, submetei-vos. O Senhor podia começar a sua palavra dizendo apenas, resisti ao diabo. Não, ele começou antes. Submetei-vos a Deus. Porque é na submissão ao Senhor que a vitória chega às mãos de todo mundo. Que a vitória chega à mulher que espera, que confia em Deus. É na submissão das coisas acontecem. Então, essa mulher virtuosa... Essa desvalorização da mulher, ela esquece que o seu valor é cheio de rubis. Essa desvalorização não lhe preocupa. Como é que analisa isso? Essa desvalorização. O namorado, ela conhece o namorado e o namorado consegue mostrar que ela não tem aquele valor. Os problemas que ela vive fazem com que ela sinta-se desvalorizada totalmente, a condição financeira. Por quê? É no versículo que lemos, que falei há bocado, de Romanos 8,17. Quando você não se reconhece como uma filha de Deus, você se sente imerecida daquele homem com quem está casada. Você facilmente se sente pisoteada. Por quê? Porque você própria não conhece o valor que tem. Mas é em Romanos 8 que ele diz que então se nós somos filhas, não somos quaisquer pessoas. Nós somos mulheres competentes. Não, somos mulheres prestigiadas pelo próprio Deus. Porque o próprio Deus prestigiou a mulher virtuosa, a elevou. Ele diz no último versículo, se não me falha a memória, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas as sobrepujas. Por quê? Ela não é qualquer uma. A questão está em que nós, ou algumas mulheres, não reconhecem o seu próprio valor. Quando nós não reconhecemos quem somos perante Deus, por isso eu falei de Romanos 8,17. Se você não se reconhece como filha de Deus, como herdeira de Deus, embaixadora do reino de Deus aqui na terra, você não vai reconhecer o valor, não vai conseguir reconhecer o valor que você próprio tem. Então, você não reconhecerá isso. Logo, você se sentirá imerecida. Você sentirá que aquele homem é caminhão demais para a tua areia. É demais para ti. Você é pouco, ele é muito. Então você aceita ser pisoteada. Você aceita ser escamoteada. Você aceita ser... não receber lisonjeios. Você aceita N coisas do homem, ou vindas e advindas do homem. Você aceita passar por N situações dentro do lar. Por quê? Porque se você não se reconhece. Você não se reconhece como a filha.
Aquela que é filha. Nós sabemos, todos aqueles que têm filhos sabem que o filho, ao entrar no quarto do pai, não pede licença. As crianças, eles entram. Porque eles sabem, eu sou filho, esse é meu direito a entrar. Entrar. Acesso direto. Então, se nós somos filhos, nós temos que nos reconhecer com autoridade. O Senhor nos diz que somos embaixatrizes do reino, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Então devemos andar como um embaixador. Eu nunca vi um embaixador andar cabeça para baixo, andar de qualquer jeito. Nunca vi um embaixador. Até a forma como o embaixador fala é diferente. Por quê? Porque ele sabe quem eu sou. O problema está que as crentes não se reconhecem com o valor que o próprio Deus dá a elas. Então, quando você não conhece a palavra de Deus, você não vai conhecer o tanto que Deus tem para ti. Logo, você vai aceitar ser pisoteada. Você vai aceitar qualquer coisa que vier a ti. Tá bom. Não! Busque. Diz, você é herdeira, você tem direito às melhores coisas. Ou de melhor que Deus tem. É para ti. Então, você não pode aceitar ser pisoteada, você não pode aceitar ser qualquer uma. Não, 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 não. Não pode. Porque o próprio Deus está estipulado lá, está dito. O próprio Deus diz que se você é herdeira, recebe herança. E aquele que recebe herança é rico. Rico em quê? Não é só o valor monetário. Não, tem N coisas que recebemos de Deus, porque do alto vêm coisas preciosas. Então, nós não estamos aqui para ser quaisquer pessoas, não somos quaisquer pessoas. Mas para entendermos o que Deus tem para nós, é preciso conhecermos quem nós somos diante de Deus. Mas a juventude não quer conhecer a palavra de Deus. Vamos já regressar ali, Pastora Elizabeth, falava um bocadinho sobre o parecer. Infelizmente, eu acho que é próprio dos africanos que nós olharmos, atentarmos muito para a aparência, de acharmos que a mulher virtuosa é aquela que tem uma carteira da Louis Vuitton, é aquela que tem a melhor maquiagem no rosto, é aquela que tem o melhor carro. Depara-se muito com essa situação das pessoas serem respeitadas em posição dos bens materiais que apresentam e elas próprias também se imporem não de acordo com os valores que têm, mas de acordo com os bens materiais que apresentam. Sim. Infelizmente ou felizmente, o Ministério traz experiência. Aliás, o Ministério é experiência, porque o Ministério é serviço. Na lida do dia a dia, a gente acaba se deparando com tudo e mais um pouco. Mas antes de responder ou adiantar essa questão, eu queria contribuir no que a pastora Samantha estava falando, na pergunta que a Liliana fez. Eu acredito que muito da nossa sociedade de mulheres, e não só a nossa também, mulher aceitar perder o seu valor, ou não se impor, tem muito a ver também com as doenças psicotraumáticas. E tem muito a ver também com a cultura. Aqui na nossa sociedade, nota-se muito que a mulher aceita impavidamente sofrer. E isso até nos meios religiosos. Até no meio religioso. Porque se nós formos para fora, por exemplo, se for para a Europa, for para a América, não é assim. Vou dar um exemplo. Se o teu esposo cometeu adultério lá fora, pela lei dos homens, a pessoa tem o direito de pedir divórcio, se quiser, se não perdoou. E a igreja te dá esse suporte. Nós aqui na África não é assim. Aqui na África, nós crescemos com a bigamia, a poligamia, ficou tão normal que até na igreja, porque a nossa igreja africana, a nossa igreja angolana é um efeito triste do que é a nossa sociedade. Eu noto que em vez da igreja mudar a sociedade, em muitos aspectos,
ela aceita mudanças vindas da sociedade. Isso nós estamos a viver. Então, até na igreja, se o teu marido cometer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você sabe, você vai no pastor, sabe o que o pastor vai te dizer? O mesmo que o comandante da polícia vai te dizer, porque eu tenho experiência, conhecimento de causa. A nossa lei diz que se o homem bater na mulher, ele deve ser queixado e deve ir à cadeia. Mas eu conheço pessoas que já foram à cadeia com mancha na cara, hematomas, e o comandante da esquadra fez questão de sentar com elas e falar, lhe chamar atenção, é isso mesmo que você quer, nós vamos lhe prender, ele é teu pai, ele é teu marido, pai dos teus filhos, mas a questão ali não é essa, a questão é eu fui violentada, entendeu? E a pessoa sai dali, epa, o comandante me falou, quando vai para o pastor, pastor, meu marido fez 1 vez, 2 vezes, o próprio pastor é testemunha, o que o pastor vai dizer? Minha filha, tem certeza? Não deixa, aguenta, tá entendendo? Isso começa a pesar dentro de nós. Não estou aqui causando um extremo, nem quero criar controvérsia. Isso começa a pesar dentro de nós que nós, como as nossas mães, nós nascemos para sofrer. Nós nascemos para carregar isso. A suportar o sofrimento e não a combater, a suportar. Isso. E isso acaba trazendo um trauma na pessoa, que ela, pronto, epa, eu vou mais aonde? Porque uma mentira, quando é repetida várias vezes, o nosso cérebro absorve como se ela fosse uma grande verdade. Essa é a base do hipnotismo. Você não está aqui, não está aqui. Você vai repetindo e você vai acreditar que você não está aqui. E muitas vezes os pastores contribuem para a hipnotização da mente das mulheres. Resultado, temos muitos traumas dentro da igreja, porque as mulheres não se sentem amadas, porque ela não ouve isso de ninguém, não ouve incentivo nem dos líderes. E isso tem nos causado muitos problemas. A mulher tem que saber, tem que aprender a se amar, a se conhecer e a se dar valor. Isso ela é quem tem que dar para si. O homem que vier vai obedecer às regras dela. Se ela esperar que o homem venha dar as suas regras, ela é uma infeliz. Porque apesar de nós termos uma relação, cada um tem a sua liberdade. A tua termina onde começa a minha. Isso nós temos que saber. Agora, como a Liliana estava a dizer, tenho me deparado muito. Me desculpa, pode repetir a pergunta? Sobre a questão das pessoas se imporem em função dos bens materiais que apresentam e não dos valores. Eu tenho um carro, eu tenho que ser respeitada pelo carro, pela excelente maquiagem, pela roupa, pela minha bolsa da Louis Vuitton. Ou seja, o meu respeito vem disso. Quando os bens materiais... Infelizmente, nós vemos isso todos os dias. Isso nem é preciso você estar numa igreja. Não é preciso você estar numa igreja. Eu já vivi esse tipo de experiências aqui, fora. Isso, há tempos eu fui, já foi... O grande problema na sua visão... Sim, o grande problema... O grande problema na visão da pastora está nas pessoas que se impõem pelos bens materiais que têm, ou as pessoas que aceitam também isso, porque também, por um lado, são as pessoas que se impõem, eu sou a senhora fulana, e também são as pessoas que aceitam. Como eu disse e repito, isso é um efeito cascata, Liliana. Isso começou na nossa sociedade. Nós, angolanos, ainda temos uma mentalidade colonialista, colonizada. Quando eu digo mentalidade colonizada, é o quê? Quando está mais claro, tem mais valor. Quando está mais escuro, tem menos valor. Isso nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Quando cheira bem, é melhor. Quando não cheira, não é melhor. Isso nós recebemos. E está se arrastar e chegou até a igreja.
Mas eu tenho uma seguinte opinião. Primeiro, pessoas vazias é que pensam assim. Infelizmente, as pessoas que pensam diferente são poucas. Quando a pessoa analisa o outro ou valoriza o outro pela sua aparência, estamos a ser vazios. É o que eu considero que a Bíblia chama pobres de espírito. Porque não se valoriza, como diz Provérbio 31:30, não se valoriza ninguém pela aparência. Agora, nós temos vivido esse desafio na igreja, as pessoas sabendo disso, Liliana, sabendo disso que nós estamos a falar agora, que a aparência conta muito, muitas pessoas tendem a enganar os pastores com as aparências, porque enganar Deus ninguém engana. Amém. Ananias e Safira, quando chegaram lá perante o apóstolo Pedro e disseram que vendemos aquela herdade a certo preço, o que o apóstolo lhes disse? Por que vocês deixaram assentar no vosso coração uma mentira? Deus sabe de tudo. Nós não enganamos a Deus, mas por isso ser um facto na nossa sociedade, isso é normal, isso é hábito. Então, muitos pastores, muitos líderes são enganados por causa disso. E as pessoas vão mesmo impondo-se pela sua aparência, pelas suas verdades, né? Por aquilo que têm ou aparentam ter, ou por aquilo que falam, porque sabe que não, eu, com essa minha aparência, vou conquistar um lugar. Por isso, é que ser líder exige muita sabedoria, para a gente sempre ver atrás das ações e ouvir por detrás das palavras. Ok. Caro internauta, estamos já a caminhar para a reta final, está a ser maravilhoso. Se eu dizer que está a ser bom, estaria a mentir, está a ser muito bom. Estamos a caminhar na nossa reta, estamos já a caminhar, está a ser muito bom. A pastora Samantha disse que as mulheres, muitas, nem sabem o que procuram. Queria que aprofundasse isso. Elas nem sabem o que procuram. Amém. Amém. Irmã Liliana, quando nós aceitamos Cristo, nós o aceitamos porque recebemos a verdade dele. E ele diz que a verdade nos liberta. Yes. Então, quando nós vamos à igreja, nós não vamos à procura de amigas, de best friends. Não é na igreja que estamos à procura de best friends. Na igreja, nós vamos procurar os irmãos, viver com os irmãos em Cristo. É por isso que o Senhor nos diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce aos montes de Sião. Então, é viver na igreja, na casa do Senhor, nós procuramos viver em união, em amor com os nossos irmãos. Mas não é para irmos à procura de best friend. A best friend, o nosso best friend é o Espírito Santo. Mas é claro que nós somos, para além de sermos espirituais, também somos físicos. Mas então, pastora, eu vou viver a minha vida só, eu e o Espírito Santo. Não! É o Espírito Santo quem traz e deve trazer aquela que ele terá como nossa amiga ou amigo, porque ele diz, bom é que o homem ande 2 ou 3, para que caindo um, o outro assegura, levante, ou ajuda a levantar. Por quê? Porque a caminhada cristã também não se anda sozinha, mas não somos nós que devemos escolher os nossos best friends, os nossos amigos, as nossas amigas. Por quê? Por causa do caráter do homem ou da mulher. Cada um tem o seu caráter, tem o seu nível de educação. Então, se nós, olha a perigosidade da situação. Quando nós nos aliamos com pessoas que são crentes, amém, são crentes, mas não é aquela pessoa que o Espírito Santo gostaria com quem você andasse. Por quê? Porque esta pessoa vai lhe dar... como se diz? Vai lhe dar, vou dizer essa palavra, não é essa que eu queria. Vai lhe dar sugestões, vai lhe dar orientações que vai estar contrária à palavra de Deus.
até mesmo que vai estar contrária às orientações do seu pastor. É por isso, você na igreja não se vai buscar melhores amigas, nem grandes amigas. Você vai, convive com as irmãs em Cristo, com os irmãos em Cristo, no amor do Pai e dar-se-á com todo mundo em amor. Mas não se vai buscar amigas. Por quê? Porque isso é perigoso. Mas quando nós vamos, e eu retratei sobre isso em Tiago 4, que diz, sujeitai-vos a Deus. Todas as coisas da nossa vida, nós temos que submeter ao Espírito Santo. Nós devemos dizer, queremos uma amiga, queremos 2 amigos. Pai, me envie amigos para que eu possa também levar a andar a minha vida cristã. Nós temos que submeter as nossas preocupações, ainda que ínfimas, diante dos pés do Senhor. Diante as nossas preocupações temos que depositar no trono do Pai. E o próprio Deus, Ele próprio verá na sua casa quem é, quem se dará melhor com a minha filha, quem terá um bom caráter. Não é questão de bom caráter, mas quem é que Deus orientará para se achegar a nós, ou nós a elas, ou a eles. Para quê? Para andarmos uma vida cristã de santidade. Porque quando os maus costumes corrompem até aquele que tem um bom caráter, até aquele que tem em boa índole, como nossos pais chamam, porque é por causa dos maus costumes na igreja. As pessoas que estão no mundo também estão na igreja. Então, os vícios que carregam do mundo, muitas ainda não deixaram. Então, se somos nós que não conhecemos o interior do coração do homem, mas que o Espírito Santo conhece, se somos nós a escolhermos quem é que nós vamos ter como amiga, como best friend, como aquela que vai nos ajudar a andar uma caminhada cristã, nós vamos errar. E vamos errar por quê? Porque em muitos desses conselhos irá na contramão dos conselhos dos nossos pastores. Irão na contramão das orientações que o nosso pastor nos dirá. Olha, não deves fazer isso. Não faça isso. Mas estive a conversar com a fulana. Ouvir muitas vozes. Alguém uma vez perguntou, pastora, como você conseguiu? E eu, como assim? Você esperou tantos anos. Você é muito bem casada. Eu disse, sim, só. Porque eu soube ouvir os meus pastores. Eu soube ouvir a voz do pastor Jorge Batista. Eu soube ouvir a voz da pastora Elizabeth. Eu soube ouvir a voz dos meus pastores. Mas temos que ter cuidado com outras vozes. Outras vozes. Essas vozes nos fazem andar na contramão. Então, nós temos que saber andar a vida cristã. Então, é um perigo quando somos nós e nós não deixamos as nossas preocupações, não deixamos os nossos desejos nas mãos, no trono do Pai, dizendo, Pai, eu preciso de uma pessoa com quem andar a vida cristã, com quem também, por exemplo, quando for fazer um jejum, quando for orar de madrugada, estar com alguém em comunhão, em conexão, e mandarmos louvores e tudo mais. A vida cristã em si tem estas coisas, mas precisamos, estamos todos na mesma visão. Quando as nossas amigas, não importa se está numa outra igreja, não, mas se temos a mesma visão, que o foco é Jesus, as coisas andam, as coisas funcionam. E nós não nos desviamos da palavra de Deus. Não importa os anos que passam, não importa as circunstâncias que possamos vir a viver. Não nos desviamos da palavra de Deus. Mas é necessário ter cuidados com as amigas que nós próprios escolhemos. Porque o Senhor nos diz que aquele que não deixar, Lucas 9, se não me falha a memória, aquele que não deixar pai e mãe, não é digno, e seguir a minha cruz, não é digno de mim. O próprio Jesus diz que ele não é digno de servi-lo. Então, nós precisamos deixar coisas. Estas coisas, muitas vezes, nos impedem, até mesmo, nos impedem de seguirmos a visão cristã, de seguirmos a vida cristã, de servirmos o Deus que batemos tanto no peito para dizer, eu sou da igreja X, eu sou. Quando andamos com conselhos contrários, ouvimos conselhos contrários à voz do nosso pastor, ouvimos vozes, e eu estou dizendo vozes, ouvimos a voz da prima fulana, da amiga cicrana. O Senhor nos diz, deixa tudo
e segue-me. Yes. Quando você deixar, eu trarei a ti quem tem que continuar a caminhada contigo. E é por isso que eu falei no deserto, que a travessia não se atravessa com amigas. Não se atravessa com parente, vem o primo, vem o gato, vem a prima fulana. Não é com as amigas, não é com os amigos, sem desprimor das amigas, porque nós precisamos de ter amigas, sim, e devemos ter respeito pelas nossas amizades, mas elas mesmas é o próprio Deus que traz até nós. Então, o deserto é o quê? O deserto, de forma real, o deserto é um lugar árido. Não é um lugar para ir tomar banho de praia, bronzear o corpo, para ir relaxar. O deserto é uma coisa séria, é uma travessia séria e difícil. Porque no deserto nós encontramos o sol árido. Encontramos terra árida, sol agressivo, terra árida. Encontramos gatos que nos picam, encontramos serpentes, encontramos pedregulhos, encontramos vento. Não encontramos nenhuma árvore por onde apanharmos uma sombra para pensarmos com clareza. Não! No deserto as coisas são difíceis. São difíceis mesmo, porque não temos uma água. Não temos uma água para pôr na garganta e começamos a pensar melhor em que capítulo o Senhor estava falando, que versículo o Senhor falou. Não, nós temos que estar atentos constantemente. E o Senhor não nos leva para o deserto para brincar. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus nos leva na travessia do deserto, nos leva para aprendermos lições. Lições de vida, lições que Ele, Deus, entende que nós precisamos aprender para continuar a caminhada. Ou porque ele tem um chamado grande, ou porque ele tem um propósito. Pode não ser chamado, pode ser um propósito, não importa. Mas quando Deus nos leva do caminho do deserto, não é para nós levarmos gente, não é para levarmos, não é lugar de estarmos em comunhão, não. No deserto nós atravessamos mesmo em oração, com o joelho no chão, porque nem de pé conseguimos, por causa da agressividade. Se formos falando da vida física, a agressividade do sol é com mais intensidade que se sente no deserto. Assim no mundo espiritual também é. Nós sentimos as coisas acontecerem de forma muito agressiva. Muitas vezes perdemos a força e caímos. Mas é quando caímos que nós adoramos. É caídos que é o melhor momento para se adorar a Deus. É de joelhos que é o melhor momento, a melhor posição para nós clamarmos ao Senhor, para nós apresentarmos as nossas situações, para nós clamarmos e dizermos, Senhor, o que é que tu queres me mostrar? Revela-me. O que é que tu queres? Devo trazer amigas? Não, não deves. Mas então eu vivo assim? Não. O próprio Deus traz quem tem que trazer a nós. A partir do momento que nós aceitamos viver uma vida cristã, viver uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos fazer escolhas. É difícil, porque antes de conhecermos Deus, nós conhecíamos pessoas, conhecíamos primas, e convivíamos com os primos, com as amigas, mas a partir do momento que nós o aceitamos, nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas, em muito, têm em deixar coisas para trás. E é necessário deixar. Mas também não somos... As coisas não acontecem assim. O Espírito Santo de Deus nos mostra, dia após dia, pacientemente. Ele vai nos revelando o que é que devemos deixar. Com o dia a dia, o Espírito Santo é tão suave que ele vai nos mostrando o que devemos deixar. Como se apartar dessas coisas, simplesmente como deixar. Mas a verdade é que temos mesmo de deixar para seguirmos a Deus, seguirmos uma vida de comunhão com Deus, seguirmos uma vida cristã, nós precisamos deixar muita coisa para trás. Não são só amizades, não são. É muita coisa. É o orgulho próprio. É o orgulho que precisamos deixar. E esse orgulho muitas vezes nos impede de vermos aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Por causa do orgulho que eu sou assim, eu não vou mudar, eu já sou assim. Ou é do jeito do meu jeito, ou então não é. O Espírito Santo recebe isso como uma agressão, como uma afronta. Isso não é bom. Não é bom.
quando resistimos ao Espírito Santo de Deus. Quando nós resistimos, nós não aprendemos. E não damos lugar ao Espírito Santo para ele fazer as coisas em nossa vida, para ele transformar o nosso caráter, pois ele é o único que pode transformar o nosso caráter. Para ele moldar-nos ao diamante que ele gostaria que nós fôssemos, ou que nós sejamos, não é? Então, é o Espírito Santo que molda, que transforma a nossa vida dia após dia. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Você também não decide deixar as suas amigas de um dia para o outro. Você não decide deixar as coisas que Deus diz que você tem que deixar de um dia para o outro. Você vai deixando conforme a palavra do Senhor, conforme o Senhor vai falando para ti, vai falando para nós. Nós vamos entendendo que, ele quer que eu deixe de ir às discotecas. Ele quer que eu deixe de usar saias curtas. Ele quer que eu deixe isso. Ele quer que eu deixe aquela vida. Ele quer que eu deixe a mentira na língua. E eu creio que a pastora Elizabeth falou sobre isso, sobre a mentira na língua. Porque já é normal, é costumeiro. Os crentes hoje em dia já nem têm mais como algo normal. Mas a verdade é que também não é certo. É errado, é pecado, sim, a mentira. Porque a própria palavra de Deus nos diz que os mentirosos não entrarão, não herdarão o reino dos céus e não estarão lá. Então, há muitas coisas que nós precisamos deixar para trás. Simplesmente deixar. Conforme a orientação do Espírito Santo na vida de cada mulher, na vida de cada crente, na vida de cada serva, porque cada mulher é uma mulher, cada mulher tem um caráter, cada mulher teve a sua educação ou o seu nível de educação e teve os seus costumes. Então, com esses costumes, nós também crescemos com algumas coisas, trazemos algumas coisas ou muitas coisas conosco. Mas é nestas muitas coisas que em meio ao deserto, o Espírito Santo nos pede para deixarmos na travessia. E enquanto estamos a atravessar o deserto, que nós precisamos entender, é preciso deixar aquela bagagem toda que o Senhor quer que você deixe. Porque esta bagagem pesada sobre os nossos ombros nos atrasam na caminhada. Nos atrasa no andar da comunhão com Deus, nos atrasa no aprendizado com o Espírito Santo, atrasa os ensinamentos que os nossos pastores que estão eloquentemente, que estão pacientemente, buscam diante da presença de Deus para trazer-nos até o nosso conhecimento. Então, quando os nossos pastores se esforçam para estar perante a presença do Pai e vir a nós e nos ensinar, então nós temos que ter também um coração aberto, um coração humilde, para aprender o que os nossos pastores têm para nós, mas de coração aberto. Mas a questão é que quando trazemos bagagens, estas bagagens nos atrasam. Então, estas coisas têm que ficar na travessia do deserto. Aí mesmo, em cada andar que você vai, cada passo que você dá, você precisa deixar aquilo que o Espírito Santo está a contender contigo, ou tem contendido contigo, que devemos deixar. Isso sim, nós temos que deixar. Porque na travessia com Deus, só atravessamos com o Espírito Santo de Deus, com o triuno Deus. E é só com ele, atravessando o deserto, que nós alcançaremos a vitória e receberemos do Pai aquilo que ele entender que tem que dar na travessia do deserto. Acho que a Eliana não está. Eliana? Acho que deve ter caído. Será? Não sei. Essa aí. Acho que aconteceu alguma coisa na internet. Meu Deus. Pastora Elizabeth, quer falar mais alguma coisa? Poderia dar um contributo na travessia do deserto, já agora as nossas amadas também aprendemos, não é?
Eu queria falar mesmo sobre o tema, né? Talvez se Acho que encerramos. foi. Acredito que já estamos também no fim. Dar um incentivo, Estou de Conseguiu. volta. Perdão. dar um Conseguiu. incentivo a esse tema. Tem falado muito. Acho que ela está a voltar. Tem se falado Voltei. muito. Liliana, Estou de volta, pastora. estamos aqui a gerir. Uau, boa. A pastora Samanta está a fazer o teu papel. Uau, obrigada. Na reta final, eu vou pedir um especial favor à pastora Samanta e à pastora Elizabeth. Esse espaço tem ajudado muitas mulheres. Esse espaço foi criado mesmo para mulheres, porque as nossas mulheres estão doentes, por incrível que pareça. Crise de identidade, tudo o que eu procuro trazer aqui são problemas que as mulheres vivem. Então, para outros temas, outros meses, eu vou querer-vos de volta aqui neste lugar. Eu vou pedir que as vossas portas estejam novamente abertas. Querer agradecer aqui a pastora Elizabeth, uma mãe que tem sempre, é a segunda ou terceira vez que está aqui conosco, que tem sido sempre uma bênção. Quando eu vi o live da pastora Samanta, acho que foi na página da... Perdi-me o nome, mas vi algum canal no YouTube, eu disse, uau, tem que ser a minha próxima convidada. As mulheres precisam de ouvir esta mulher. Eu vi que as mulheres precisam de ouvi-la, as mulheres precisam mesmo de ouvi-la. Sei que ainda há muito por falar. Então eu queria mesmo agradecê-las do fundo do coração por esta noite. Este vídeo vai andar, se voltarem a rever este vídeo daqui a uma semana, vocês poderão ver pelo número de visualização o quanto ele vai andar. Então eu vou deixar-vos alguma conclusão final, tem alguma palavra que é para podermos fazer o encerramento, mas já agora, em nome do Portal Arautos da Fé, quero mesmo aqui deixar os nossos agradecimentos. Então, pastora Elizabeth, pastora Samanta, querem fazer o remate final, alguma coisa que não foi aqui dito? Bom, para terminar, eu queria falar a virtuosidade. Eu medito muito nesse versículo. Enganosa é a graça e a formosura. A virtuosidade não tem nada a ver com aparência. Não tem. E quando a pessoa amadurece, muito mais acaba dando razão a esta palavra. Aliás, a palavra de Deus ela é certa, verdadeira, viva e eficaz. Não se encontra qualidades por a pessoa aparentar alguma coisa, principalmente nas mulheres. Esse capítulo 31 era uma mais velha, uma anciã, que estava aconselhando seu filho, que era rei. Estava a lhe mostrar como é uma mulher virtuosa. E eu acredito que essa mulher virtuosa era ela mesma. Estava a mostrar ao seu filho como ele, sendo rei, tinha que escolher uma mulher, não escolher uma mulher porque ela estava coberta de joias, porque ela aparentava ter muitas coisas por fora. Não. Enganosa é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa mulher descobriu que ela era virtuosa por causa do temor do Senhor que estava dentro do seu coração. Então, mulheres, não estou aqui a colocar um excesso, a dizer que nós não vamos nos embelezar. Pelo contrário, nós já vivemos uma sociedade que é difícil, nós tivemos problemas de guerra e tudo era difícil, até embelezar-se era difícil. Mas hoje, eu costumo dizer que tem make-up até de 500 kwanzas. É fácil se embelezar. E make-up é o quê? É rebocar, é colocar uma capa por cima daquilo que não é. Então, isso não é a verdade que nós somos. Isso não é a nossa essência. A nossa essência está lá dentro. E onde? O temor do Senhor. Conhecer Cristo. Eu tenho dito, ter um quarto com o Espírito Santo. Quem te ensina a mudar, e isso vai transbordar no teu falar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como dizia uma serva de Deus, pode te ensinar a pentear o cabelo. O Espírito Santo te ensina a cozinhar. O Espírito Santo te ensina a falar, essa é a sabedoria. Se a pessoa não tem o Espírito Santo com Deus, se a pessoa não é cristã de verdade, não é discípulo, não estou a falar de estar na igreja, porque hoje a igreja está cheia, e sempre foi. Jesus disse que largo é o caminho que leva à perdição. Existem muitos lugares onde a gente vai e se fala de Cristo, mas no fundo não é nada.
A verdade é a tua intimidade você com Deus. Isso vai fazer de ti uma mulher cheia de virtudes. Porque aquele que se encontra contigo no oculto, que como disse o salmista no Salmo 39, que te conhece, hein, que te mede os centímetros dos teus ossos, que conhece os teus risos, a tua intimidade, esse é o único que pode te chamar a atenção e te mostrar a realidade do teu mal. Então, se nós temos o Senhor como nosso amigo, Ele vai nos transformar. E quando nos transformar, e é o que nós lemos no versículo 30, nós verdadeiramente seremos virtuosas, porque a qualidade de Cristo vai sobressair para além da nossa beleza. Então, a nossa beleza precisa do ingrediente para ser melhor, precisa do temor do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Muito obrigado pela vossa presença. Quero agradecer mais uma vez o convite. Quero agradecer também a pastora Samanta e Deus abençoe a todos. Volte sempre, pastora Elizabeth. Pastora Samanta, a palavra é sua. Amém. O nosso Deus é um grande Deus. Eu ia terminando mesmo a falar sobre o temor do Senhor. Nosso Deus é muito bom. E o Senhor nos fala em Salmos 111, 10. Fala-nos do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se queremos ser mulheres sábias, nós precisamos ter temor a Deus. Precisamos temer ao Deus que tanto batemos no peito para dizer que somos servas dele. Porque o Senhor nos diz em Provérbios 7 também que a sabedoria é irmã da prudência. Então, uma mulher sábia é uma mulher prudente, é uma mulher que escolhe as palavras, mede as palavras para quem ela vai falar. Temos visto que as mulheres falam sem desprimor, falam algumas vezes para os seus maridos, não só para os seus maridos, para os vizinhos, para irmãos, até mesmo irmãos, na palavra, de forma imprudente, sem maneiras, eu poderia assim mesmo dizer, até mesmo dirigirem-se a homens de Deus sem respeito, sem maneira, porque a verdade é essa, sem maneira. Então, a própria palavra de Deus nos diz que na multidão de palavras há pecado. Então, temos que ser prudentes ao abrirmos a nossa boca para falarmos com o nosso marido, para falarmos com a nossa vizinha, chamar a atenção a alguma coisa, nós podemos fazer. Mas podemos escolher a melhor palavra para dirigirmos, porque esse é o nosso testemunho de vida cristã. Se nós não temos testemunho, então o que é que nós deixamos? Nós precisamos deixar um testemunho. A nossa vida tem que ser um testemunho, o nosso dia a dia. Então, é no dia a dia que as coisas, as situações acontecem. E então, quando o Senhor nos diz que na multidão de palavras há palavra, temos que ser prudentes, escolher que palavra falarmos para o nosso marido, para a nossa irmã em Cristo que se calhar está passando uma situação difícil, mas nós com a nossa agressividade, sem desprimor na seleção do que vamos falar para ela, se calhar está a passar por uma situação difícil, você vai picar mais ainda aquela irmã porque está num momento difícil, e há tantos momentos difíceis aí, que se calhar há uma mulher que está esperando um noivo há 18 anos. Alguém que está, uma mulher que se casou, está esperando pelo seu bebê há 14 anos. E você vai sem desprimor, sem uma palavra metódica, sem uma palavra afável, sem uma palavra de amor. E por isso eu queria dizer, nosso Deus é muito bom. A pastora terminou falando do temor do Senhor. Era o que eu tinha mesmo em meu coração. Terminar para falar do temor ao Senhor, como nos diz em Salmos 111, 10. E queria ressalvar também, quando eu falei à pastora Elizabeth, que era sobre a mulher rixosa, Provérbios 14, eu disse que era Provérbios 14, mas não, era Provérbios 21, era só para ressalvar o erro que eu acabei falando, era só para ressalvar essa situação. Então, mulheres de Deus,
vamos ser sábias, Amém. Muito vamos ser obrigada. prudentes, ao falarmos para não machucarmos as nossas irmãs, os nossos irmãos, a nossa vizinha, o nosso marido, falarmos com as pessoas com amor, com mais carinho, porque aquilo, e a própria pastora Elizabeth disse que nós só podemos dar aquilo que temos. Então, se você não dar amor é porque você não tem esse amor. Se você não tem esse amor, é porque você não conquistou esse amor. Então, vamos ser sábias e prudentes em buscarmos do alto aquilo que nos é nosso por direito. É buscar o que vem do alto para as nossas vidas. E então, a nossa vida será um testemunho vivo, sacrifício vivo diante do Pai. Eu quero agradecer a irmã Liliana por esse convite abençoado e por logo hoje, no dia de hoje, estar aqui ao pé da pastora Elizabeth, que tão sabiamente nos aconselha e nos dá uma palavra com muita sabedoria e muita instrução. Então, a todas as mulheres, meu muito obrigado, que possamos ser um pouco mais sábia, que possamos ter mais prudência ao abrirmos a nossa boca para falarmos, pois na multidão de palavras há pecado. Muito obrigada a todas. Foi mais um prazer muito agradável poder estar aqui com a pastora Elizabeth nesse momento tão gracioso que o Senhor nos deu nesta noite. A paz do Senhor, amadas. Eu acho que a irmã Liliana voltou a cair outra vez, não é, pastora? Mas já estamos no final mesmo, acho que já fechamos. Amém, amém. Acho que a pastora Elizabeth podia fazer já a vez. Foi bom. Deus. Amém, amém. Acho que podemos orar para terminar, não é, Samanta? Amém, amém, pastora. Amém. Pastora, normalmente já orar. Vamos orar para terminar. Vamos orar. Amém, amém. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos, grande Deus. Obrigado, amém. Senhor, que tu és bom. Obrigado, Senhor, nos deste a graça de mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falarmos da tua palavra. Obrigado, amém. Senhor, por tirarmos aquilo que o Senhor tem escrito nos nossos corações, que é a tua palavra. Pai, nós queremos te pedir nessa noite que o teu poder alcance as mulheres e não só, ao alcance da nossa voz e aquelas que hão de ver depois de muitos dias. Que o poder do teu Espírito Santo que nos inspirou venha tocar em cada coração e venha transformar. Senhor, transforme as mulheres. Senhor, traz sabedoria dentro do nosso espírito. Faz-nos mulheres sábias, mulheres poderosas no agir. Transforma-nos também a nossa maneira de viver. Converte-nos, Espírito Santo de Deus. Amém. Atrai amém, o nosso Senhor. coração a ti, como disse a tua. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre os teus servos e a tua serva Liliana, que está dirigindo esse trabalho, que venha alcançar as vidas e que o teu nome, Senhor, chegue aos confins da terra por intermédio desse portal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Paz do Senhor, pastora. Bom, Deus abençoe a todos. Acredito que podemos fechar. Beijo grande, Samanta. Deus abençoe. Estamos juntos. Amém, pastora. Amém, pastora.